da vítima que pediu para ter o seu vestido antecipado em quase um ano pela empresária do ateliê JS, e a exigência da empresária foi que a vítima pagasse 50% a mais do que ela já tinha pago. Oiê! Hoje a gente vai responder uma denúncia também de uma noiva. Falei que essa semana a gente vai falar bastante de noiva. E essa aqui é muito interessante porque fala muito sobre as questões de como algumas noivas não sabem lidar com cancelamento, distorcem os fatos. E nesse caso aqui eu nem acho que foi tanto ela que distorceu o fato, e sim a página, que pegou ali de uma fala e ficou enfatizando nessa fala em todos os vídeos para distorcer a narrativa, que é exatamente o que elas fazem em todos os casos, em todas as histórias. Mesmo às vezes até quando a história tem ali seu fundo de verdade, elas vão lá e distorcem para realmente ali fazer um sensacionalismo em cima e tudo mais. No vídeo, que eu não vou passar o vídeo aqui todo para vocês, porque para mim já é difícil ouvir a voz dessa mulher, imagina para vocês também, né, que dá um ranço, né, dá um negócio ruim, tá, né? Então, e aí ela fala que a Vi fechou em maio de 2024. Uma verdade, né? Nem tudo que ela fala que é mentira. Diz que sempre manteve contato comigo de forma calma, no caso, né, a noiva. Realmente, em nenhum momento ela se exaltou, em nenhum momento ela foi rude comigo, foi grossa, pelo contrário, tipo assim, a gente sempre teve ali uma comunicação muito de boa, o que me deixou muito, assim, espantada quando eu vi o vídeo na página, porque não tinha a menor necessidade, a gente poderia ter resolvido isso de forma, assim, super amigável, em juízo, como eu solicitei e como eu expliquei pra ela que deveria ser feito. Colega, que ela entrou em contato para antecipar o vestido, mas que como era primeiro aluguel, se ela quisesse pegar antes, teria que pagar 50% a mais. Que é verdade, tá na mensagem. Quer dizer, elas já mostram exatamente todo esse vídeo, toda essa linha se resume a essa mensagem. Onde eu falo que para ela receber o vestido antecipado, ela deveria pagar 50% a mais do valor. Por quê? Vamos descobrir daqui a pouco, eu vou segurar melhor pra segunda parte, né? Porque senão vocês não assistem. Tô brincando. Mas daqui a pouco a gente já vai postar, porque não vai ter segunda parte não, já vai ser tudo nesse vídeo só. E aí vocês vão entender o porquê que eu cobrei esse 50% a mais, e aí vocês vão falar, Juliana, tava óbvio ali, elas realmente quiseram distorcer os fatos né, para criar aí 3 vídeos com 10 mil visualizações, 20 mil visualizações, que é só isso que elas... Ela disse que ela tentou negociar sobre pagar esse 50% no dia que ela pegasse o vestido. E eu disse que não, que só pagando antecipado, o que deixou ela preocupada. Primeiro que ela perguntou se ela poderia pagar esse 50% quando ela fosse retirar as medidas do vestido. E ainda assim eu disse que não. E mais pra frente vocês vão entender o porquê. E tem um quê e um porquê, gente. Não é da minha cabeça, não. Então, mais uma vez, a Nath maravilhosa fala. Então é assim, além da vítima pagar antecipadamente, se ela quiser ter o vestido, teria que pagar 50% a mais? Sim, teria que pagar 50% a mais. Você sabe muito bem porque você não se faça de... Não vou falar a palavra, mas vocês já sabem a palavra. Não se faça de, né? Porque você entendeu muito bem na mensagem porque ela tá pagando 50% a mais. Eu só quis distorcer os fatos, é só isso que vocês sabem fazer. A mente de vocês, em vez de ser criativa para criar algo construtivo, vocês só criam coisas, no caso, focado em mim, porque seu hiperfoco sou eu. Que eu já falo que isso aqui é paixão, gente, porque não tem lógica. O que essas pessoas fazem em vídeo é paixão. Vocês sabem disso, e só quem realmente já foi lá, já viu a obsessão, entende. Aí a Nath já fala que então ela resolveu cancelar e pediu o reembolso de forma parcial. E que eu falei que tínhamos 29 cancelamentos na frente e que iríamos nos estruturar para pagar em juízo. Aí ela mostrou uma parte da conversa, a parte, né, que ele condiz com o que ela fala. Depois, ela já pula para a parte do cancelamento. Quer dizer, ela começa ali só mostrando a parte que eu falei que precisava pagar mais, e ela já pula para a parte que a menina cancelou. Quer dizer, todo o resto ali que tá no meio, que provavelmente ela viu, ouviu, analisou, ela esqueceu de postar, né? Porque, tipo, é porque não era interessante, gente. Adoro. Essa parte aqui não era interessante, a gente vai tirar do vídeo, tá? E a gente já vai pra parte 2, que não cabe tudo num vídeo. Tipo, isso aqui tudo dava 10 minutos, mas não pode colocar tudo num vídeo, porque a gente sabe que a tática é essa. Quanto mais vídeo, mais chance da história viralizar. Vocês não aprenderam com a Formanda, gente? Que tem que fazer 22 vídeos falando de mim pra ficar famosa? Tem que aprender com a primeira lá, que começou. Elas aprenderam, fizeram uma aula com a Formanda. Aí na parte 2 é que ela volta na conversa, aonde a noiva pergunta se fechando a venda eu conseguiria antecipar para janeiro ou fevereiro. Aí ela disse que eu conseguiria para abril. E a vítima pergunta se eu não conseguiria antes disso. Depois ela enviou uma mensagem de novo falando que queria comprar e pegar o vestido em abril.
A gente vai detalhar bem essas mensagens na linha do tempo, aí vocês vão entender melhor essa história. Porque até a forma que elas contam é completamente absurda e confusa. A gente não consegue, de fato. Sim, quem tem cérebro, né, gente, que analisa uma história, fala, mas peraí, que data foi essa? Quando que ela pediu? Sabe? Porque quando a gente vai analisar uma história, a gente tem que analisar tudo. Horário, dia, tudo certinho. E do jeito que elas contam aqui, tudo, tipo assim, mastigado, só as pessoas com inteligência muito reduzida que seguem elas, que acreditam nas lorotas, vai lá e comenta e dá ibope. Só essas pessoas mesmo, porque se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência, já ia ver todos os erros desse vídeo e já ia lá comentar. Desculpa, gente, às vezes eu tento me concentrar pra gravar. Hoje eu tô gravando sozinha, né? O Fábio foi trabalhar. Mas só um momento fofura desse vídeo. Tem como eu me concentrar com isso aqui me olhando? Bob! Bob! O que você tá fazendo aí dormindo, filho? Hein? Não tem como. Desculpa, mas é porque o Sirius engajou no vídeo. Acho que o Bob também merece a parcela de fofura dele num vídeo. Pelo menos pra dar uma descontraída aqui. Aí, voltando à nossa história, porque o Bob me desconcentra e desconcentra vocês também, ela fala que a noiva perguntou se eu poderia entregar em janeiro ou fevereiro. Eu disse que não, que só poderia entregar em abril. E aí, ela entrou em contato falando que ela gostaria sim de comprar o vestido pra pegar em abril. Porém, quando ela entrou em contato, que foi em outubro, foca nessa data, que mais pra frente vocês vão ver, ela falou que ela só conseguiria passar o cartão em janeiro. Ela queria que eu reservasse a data pra ela de abril, mas que ela só iria passar o cartão em janeiro. Quer dizer, eu teria que fazer um contrato, né? Outro contrato. Mas o pagamento desse contrato, que faltaria para que esse contrato fosse válido, ela me pagaria só em janeiro, né? E o vestido seria confeccionado em abril. Visto que em janeiro, para o vestido ser entregue em abril, já seria quando ela ia tirar as medidas. Então ia dar na mesma de quando ela me perguntou se ela poderia pagar quando fosse tirar as medidas. E daqui a pouco vocês vão entender por que não pode. Fala que eu pedi o valor imediato. Se ela quisesse fechar, ela teria que pagar, né, naquele momento. Ela falou que não tinha limite, mas que queria fechar a data sem fazer o pagamento. Eu acho muito engraçado porque as pessoas vivem me questionando assim, mas Ju, você não fez contrato, Ju, mas seu contrato tem que ser bem isso aqui. E aí, quando aqui é uma situação onde a gente está 100% baseada no nosso contrato e na lei, aí eu tô errada. Entendeu? Eu tô errada de falar pra ela, não, claro, eu vou refazer seu contrato, vou transformar seu contrato num contrato de venda, que inclusive te dá direito a uma porcentagem maior em caso de cancelamento, sem você ter me pago R$ 1 como garantia de que realmente você vai comprar esse vestido. Com certeza, ainda mais nessa época aqui, gente, que a gente tá falando do ápice das loucuras de Patrícia, onde só se falava disso na internet, onde o meu perfil teve que ficar trancado por quase um mês. A gente tá falando do ápice ali de outubro, entre o dia 3 e o dia 20 de outubro. Essa mensagem, inclusive, foi enviada no dia 18 de outubro. Então, assim, tava bem fácil de eu confiar nas pessoas, sabe? Tipo, vocês vão ver lá na frente que eu até comento sobre isso com ela. E aí a noiva finaliza falando que vai entrar com um processo para receber em juízo. E aí acabou o vídeo. E aí nós vamos para a principal frase, que inclusive está na legenda do vídeo, que é: nossa principal acusação é de que eu exigi o pagamento de 50% antecipado para entregar o vestido. Mas foi isso que aconteceu, Vi? Eu acho que talvez você tenha entendido errado. E acabou que essas meninas deturparam tudo que eu disse para fazer você parecer uma vítima numa situação onde não tem vítima nem vilã, onde foi apenas um distrato comercial, que se você tivesse levado de forma séria como um distrato comercial e não como uma fofoca de internet, você pode ter certeza, você tira 100% de chance de ganhar os seus 50%, inclusive com um acréscimo de juro e talvez até ali com um acréscimozinho de dano. Mas a partir do momento que você vai para a internet e conta a história de forma caluniosa, isso aqui pode entrar no seu processo de uma forma muito negativa, muito mesmo. Porque em nenhum momento eu vim aqui te expor, em nenhum momento, inclusive nem tô te expondo, porque eu não tô mostrando seu nome, não tô mostrando seus dados, não tô mostrando nada seu. Enquanto você compartilhou conversas nossas, que não sei se você sabe, acho que a maioria não sabe, então eu vou colocar aqui. As pessoas falam assim, que, ai, pode sim compartilhar conversa, se uma das pessoas que tiver na conversa compartilhar não é crime. Não pode. As duas pessoas da conversa, ou até mais pessoas, se for um grupo, têm que estar cientes que essa conversa está sendo compartilhada. Inclusive, porque teve questões ali que eu falei que eram para você. Que hora nenhuma essas questões deveriam ir parar na internet. Você não tinha o direito de compartilhar coisas da minha vida na internet. E você foi lá,
compartilhou com um perfil sabendo a índole desse perfil, sabendo para que esse perfil utiliza esses prints, esses áudios de forma completamente errada. Então você tinha total consciência do que você estava fazendo. Você já é uma mulher maior de idade, você já vai se casar, você tem consciência da maldade que você fez. Porque isso aqui pra mim não mostra outra coisa, a não ser maldade. Você compartilhou conversas minhas sem a minha autorização, compartilhou dados da minha vida sem a minha autorização. E ainda por cima com um perfil que é nitidamente um perfil de stalker, que também é um crime, gente. Que já foi denunciado e que vai ser investigado agora pela polícia. Então agora a gente vai analisar a linha de tempo da Vi. E entender realmente o que aconteceu, o que foi que eu falei, de forma assim, clara, tá? Não dessa forma confusa que ela posta no vídeo. E principalmente pontuando as partes jurídicas dessa relação. E por que foi cobrado esse valor e todo o restante. Dia 6 de maio ela entrou em contato, falou que queria um vestido preto com correntes. Ali ela já me ganhou. Inclusive, ela entrou em contato porque eu tinha postado um vídeo falando de vestidos diferentes que eu gostaria de fazer. E vestidos pretos, eu já fiz 2 na minha história, por mim eu faria vários, porque eu amo fazer vestido preto. São os vestidos assim que eu acho mais icônicos, que é bem difícil você trabalhar com preto, dar contraste, trazer a identidade. E eu achei assim um desafio muito louco, fazer um vestido preto com taxinha. Cara, e taxinha tem a ver com a minha história, porque durante muito tempo ali, entre 2012 e 2013, eu trabalhei com short customizado e eu usava muito, muito taxinha. Então eu entendo de taxa, eu sei onde comprar as taxas de qualidade, que é na Altero, eu sei como aplicar, eu sei tudo. Então assim, era um sonho um projeto desse cair na minha mão, ainda mais assim, porque eu tive uma afinidade muito grande com ela, a gente conversou bastante, né? Então assim, eu faço toda uma entrevista antes, pergunto sobre o casamento, onde vai ser, como vai ser, as cores e tudo mais. Peço foto de corpo, peço referência de coisas que ela gostou de vestido, né? E aí depois que eu vou fazer a criação da noiva, né? E aí eu lembro exatamente até o dia que eu fiz a criação dela. Não vou mostrar aqui o vídeo nem nada, mas era um vestido que ele era 2 em 1. Ele ia ter estampa. Essa estampa ia ser feita por um amigo meu que é tarólogo e também trabalha com criação de mapa astral e tal. E ele faz, gente, o desenho, né? Ele projeta ali o desenho da posição das estrelas no dia em que aconteceu algo importante. E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu acho que pra fazer sentido a gente aplicar as taxinhas, sei lá, tinha que ter um desenho, alguma coisa que conectasse isso, sabe, na saia. E aí eu falei pra gente fazer uma saia estampando o céu estrelado à noite, então teria esse fundo escuro, mas com os pontos ali das estrelas, mostrando como que estava o céu na noite em que ela e seu noivo se conheceram. Então, tipo assim, gente, eu sei que muita gente fala, nossa, a Juliana viaja pra caralho. Mas sim, esse é o papel do estilista, do design, quando ele trabalha a criação. E nesse caso aqui era uma criação artística. Então, pra mim, fazia todo sentido. E quando eu apresentei essa ideia pra ela, fora as outras coisas que a gente ia utilizar, de material, era um vestido 2 em 1, ia ter uma saia, depois ia sair, né? Tinha corset, tinha tudo que ela me pediu, ela falou que ela tinha encontrado o vestido dos sonhos dela. Ela falou que ela tava chorando, que era o vestido dela, que ela tinha adorado. Eu passei um orçamento pra ela, calculei todos os materiais ali no começo de maio. Tinha ficado 10.500 para primeiro aluguel e 21 mil para venda. E aí eu já enviei a proposta ali pra ela, mais ou menos ali no comecinho de maio. Beleza, ela falou que ia analisar, que ia ver como é que ela ia fazer e tal. E ficou por isso mesmo. Como eu queria muito fechar ela, acabou que ali mais ou menos pro dia 20 de maio, eu fechei outra noiva, que era com o mesmo fornecedor. E como é Ali, gente, no Ali, quanto mais coisa você compra do fornecedor, mais desconto ele te dá, não só no material, mas principalmente no frete. E como eu tava pedindo 3 materiais com ele, dessa noiva, e acabou que também, no outro dia, eu fechei uma Fernanda, que também ia ser material com ele falou que se eu aumentasse mais X na venda, ele me daria o frete, que tava saindo absurdamente caro pela quantidade de coisas de graça, então não ia pagar mais o frete, e ainda ia me dar um cupom de 15% de desconto em todos os materiais. Aí eu fui lá e vi quais eram os materiais salvos da loja dele que eu tava esperando pra comprar, e vi que os materiais da Vi eram desses. E aí eu fui lá e calculei e enviei pra ela. E no dia 24 de maio eu enviei falando pra ela, Vi, eu refiz seu orçamento, agora ele vai sair por 9.980 no cartão, 19.600 pra venda. E aí eu expliquei por quê, porque a gente tava pedindo que esse fornecedor e que eu tava conseguindo esse desconto, que se ela conseguisse fechar nessa data ia ser o ideal pra gente pedir tudo junto. Tanto que eu esperei até no domingo, que foi o dia que ela finalmente passou o cartão, foi alguns dias depois, pra fazer o pedido e a compra desse material. Tinha o contrato, enviei pra ela, enviou de volta, tudo alinhado e certo, tipo, nenhuma dúvida, tudo perfeitinho. Pulamos, depois desse dia, só pro dia 4 de junho, onde ela me confirmou a data do casamento. Até então eu tava esperando pra confirmar e ela confirmou a data. Beleza. Pulamos mais um pouco, chegamos em 17 de setembro.
Setembro, gente, a gente ainda não tava falando do rolê da Patrícia, mas já tava acontecendo várias coisas. Minha vida já tinha passado por aquele furacão, formanda, francesa, noiva de não sei da onde, noiva de não sei da onde, todo mundo falando, milhões de reacts e tal. E aí foi quando eu finalmente me posicionei falando que 2025 seria o meu último ano com noivas, que eu não tava mais querendo pegar. Principalmente que nessa época eu tava passando assim pelo ápice ali do que eu achava que era minha depressão, mas que piorou muito mais em outubro, com todos os ataques da Patrícia e toda a forma baixa que foi falado tudo aquilo, e da forma como ela tratou tudo isso, como se fosse só uma, né, safada e tudo mais. Enfim, todos os ataques. E logo em seguida, ali em outubro, começou, né, o Vítimas, e aí minha vida só sendo perseguida, live 24 horas por dia. Então, só eu sei o transtorno mental que eu passei nesse período, tá? E aí, eu já tava de saco cheio, eu falei, não quero mais. E aí foi quando eu postei, falei, ó, gente, vou cumprir meus contratos de 2025. Quem quiser fechar agora é só vestido artístico e vou avaliar muito bem os projetos, não vai ser qualquer vestido. E para 2026, talvez eu não pegue mais. Tava ali querendo dar um tempo para entender o que eu ia fazer da minha vida, principalmente que a questão principal, que eram as contas e as dívidas e os processos. Né, que só de cancelamento até essa data aqui a gente já tinha mais de 25 pessoas que tinham cancelado por causa dessas polêmicas e tudo mais, e o valor era muito alto. Né? E a gente não sabia nem de onde que a gente ia tirar esse dinheiro ainda. 17 de setembro ela manda essa mensagem falando que estava preocupada, quando eu falei que não faria mais vestido, que o vestido dela era para 2026, mas eu disse que faria sim o vestido dela, e que se ela quisesse, inclusive, isso é um detalhe que eu vou colocar aí para vocês, o áudio, prestem bastante atenção, esse áudio foi enviado no dia 17 de setembro, que se ela quisesse converter ele para venda, porque ela fechou em primeiro aluguel, eu daria um desconto e que o pagamento só teria que ser feito 3 meses antes da confecção do vestido. Não tem nenhuma questão, as de 2026 vão continuar existindo. Inclusive, se você quiser converter o seu contrato para venda, a gente vai dar um descontinho maior para quem quiser converter os contratos de primeiro lugar para venda, porque depois que eu vou fazer com esse vestido aqui, vou vender ele? Não vou. É o vestido que tem a sua história. Então a gente vai dar um descontinho maior para quem quiser comprar. E esse valor você não precisa pagar agora, você paga só 3 meses antes da confecção do vestido, tá bom? Da gente começar a confecção. E a confecção, gente, nem sempre se inicia com a tiragem das medidas, tá? No caso dela, a confecção já iniciava com o fato de que ela ia ter que conversar com o rapaz do mapa astral, então já tinha que pagar ali a consultoria do mapa astral dele, tá? Então, a partir daquele momento já tá iniciando a confecção do vestido, ela ia ter que conversar com ele. Depois ia ter que mandar fazer essa estampa, que também já é o início da confecção do vestido. Depois, com a estampa pronta, aí sim a gente retira as medidas. Tanto que lá na frente vocês vão ver que no áudio eu falo pra ela, se a gente for fazer em abril, a gente inicia a confecção, no caso, de provas em janeiro, mas agora já, que foi na época que ela falou comigo, a gente já vai dando andamento no mapa astral, na estampa, pra já ir antecipando o máximo possível. O projeto dela era muito grande, gente. Tô falando de um projeto que envolvia outras pessoas e que ainda por cima tinha taxinha na saia inteira. Era um negócio super difícil de colocar, ainda mais porque ia ser feito numa organza. Então pensa, taxinha na organza. Só eu, assim, que faço as coisas pra sofrer também, né? Mas que ia precisar de bastante tempo. Ia ter a pré-confecção, que é esse alinhamento desses materiais mais importantes e que demandam mão de obra de outras pessoas. A parte de tiragem de medidas, a parte da prova, a parte da finalização, tudo isso ia demorar em torno de mais ou menos de 4 a 5 meses para ser feito. Essa mesma mensagem ela falou que estava triste em pensar de ver outro vestido e que torcia para tudo dar certo para mim e que veríamos mais para frente sobre a compra do vestido. Desde setembro, ela enviou uma mensagem novamente perguntando se eu ia conseguir entregar os vestidos. Eu disse que sim e ela agradeceu. Inclusive, isso foi o que essas pessoas quiseram instaurar, né? Esse pânico nas noivas que tinham contratos fechados para esse ano, para que essas noivas questionassem se elas iam ter o vestido entregue ou não e cancelassem seus contratos. Uma vez que todas as noivas desse ano cancelassem, realmente, gente, eu declararia falência. Eu nunca mais ia sair na rua, porque né, se eu saísse eu ia apanhar. Era isso que elas queriam, né? E realmente não teria como, em nenhum universo, eu me reerguer disso. Se todas as noivas cancelassem dali pra frente, né? E eu acho que esse era o principal intuito dessas pessoas ao fazer essa quantidade de ataques da forma massiva e totalmente abusiva que foi feito. Tá? E aí, nessa data, eu não me recordo, mas eu tenho quase certeza que foi quando começou o rolê da Patrícia, porque ela começou ali no finalzinho de setembro, tá? Então, já mostra como esses vídeos que vocês acham engraçado, né? Que eu acho muito engraçado que muita gente fala, ah, eu tô aqui só pela treta, ah, eu só gosto da novela mesmo, só gosto de ver a Patrícia chuchar a Juliana, porque gosta do jeito vulgar e espalhafatoso que ela fala, como se isso aqui fosse realmente uma novela. Como se não existisse uma pessoa que teve a vida completamente destruída, o psicológico completamente destruído, porque uma pessoa foi pra internet falar um monte de maluquice. Inventar um monte de mentira, que a gente não vai desmentir as mentiras da Patrícia aqui pra frente. Calma. Eu sei que vocês são loucos. Ai, tô louco pra ver a parte que ela fala da Patrícia. Calma, gente. Vocês não tratam isso aqui como uma novela? Vocês acham mesmo que eu vou mostrar o maior embate das duas maiores vilãs que vocês colocaram no TikTok? Assim, de cara? Não, vamos com calma. Vamos começar com os personagens secundários. Vamos chegar no personagem. Na verdade, no próximo vídeo já tem uma participação da Patrícia. Pequena, mas tem. Obviamente, uma participação mentirosa, mas tem. Tá bom?
Então calma, a gente não vai chegar na Patrícia. Dia 2 de outubro, ela perguntou o valor de venda do vestido e eu disse que era 50% do valor de aluguel. E até falei naquela data que se ela fechasse ia me ajudar muito, pois iria pro aniversário da Aurora e eu tava bem apertada. E realmente eu estava. Tanto que na época a gente colocou os fios que a gente tinha no estoque à venda, porque senão eu não ia conseguir ir pra Goiânia pro aniversário de 6 anos da minha filha. Quer dizer, minha filha só fazia 6 anos uma vez na vida. Eu tava só com a passagem de ida, compra, ainda nem tinha comprado a passagem de volta, porque a gente comprou a passagem de ida meses antes. Mas ainda assim, eu precisava alugar um espaço pra ficar. Eu ia ficar 4 dias em Goiânia, né? Tem um custo, porque eu fico lá de Uber, pra cima e pra baixo com as crianças, porque, né? 3 crianças, eu, o Fábio. Tinha questão de ser aniversário dela, ela tava esperando que eu fosse fazer uma festinha, alguma coisa pra comemorar. Só que nessa data, foi tipo assim, o ápice do ápice da Patrícia. Só se falava disso. Eu tive que trancar as minhas redes sociais, eu tive que trancar comentário, porque, tipo assim, gente, eu não tenho palavras pra falar os absurdos que eu tive que ouvir. Mas eu tenho tudo salvo pra processo e tudo mais. Então, assim, era muita coisa, muita coisa. E no meio disso tudo, ainda era aniversário da minha filha caçula, que é, tipo assim, a luz da minha vida. Ela chama Aurora. Um dia vocês vão entender porque que ela chama Aurora. A gente vai falar sobre um vídeo, e vai ser um vídeo que eu tô preparando assim, com muito cuidado, porque é uma história muito grande. E aí vocês vão entender porque a Aurora chama Aurora. Ela foi a luz que me salvou da escuridão. Ela me salvou de um suicídio. Ela me salvou de tanta coisa que vocês não fazem nem ideia. Aquela menina, tipo assim, não é só a minha cara. Ela sou eu. Ela é a minha chance de poder ter uma versão minha com nenhum sofrimento que eu passei na idade dela. Que nessa idade aqui de 6 anos eu já passava por sofrimento que vocês nem imaginam. E mais pra frente piores. Então eu tento fazer da vida dela, da vida da Pérola, da vida do Miguel, o mais assim, longe disso tudo possível. E até por isso que eu amo o fato dos meus filhos morarem lá com o pai. Deles não estarem aqui, no meio dessa zona toda, dessa confusão toda. Hoje eu posto eles o menos possível. Tipo, de vez em quando ali uma coisa ou outra das meninas que eu gosto. E a minha rede social tem direito de compartilhar o que eu quiser. Mas eu tava, tipo assim, desolada, porque talvez eu não fosse pro aniversário. Acabou que eu consegui vender um vestido. O meu melhor amigo me ofereceu a casa dele pra gente ficar hospedado, pra gente não gastar com o Airbnb. Até pra não gastar esse dinheiro todo, porque eu tava precisando economizar o máximo possível. Essa foi uma das épocas mais apertadas do ateliê. Eu tive que tirar dinheiro de uma conta que tava guardado pra minha cirurgia. Que até por isso que muitas pessoas perguntam por que eu não fiz a cirurgia ainda. Por isso, né, gente? Da onde vocês acham que eu tirei dinheiro pra fazer esse tanto de vestido, sendo que a gente tava tendo cancelamento, ninguém fechava contrato? Ah, por que ela não fez cirurgia ainda? Vai, será por quê? Porque, mais uma vez, eu tive que priorizar o ateliê. Mais uma vez, eu tive que priorizar as noivas. E com isso, gente, não sobra. E pra mim fazer a cirurgia não só tem que sobrar. Eu tenho que ficar meses ali em fisioterapia. Eu tenho que pagar essa fisioterapia. Eu vou ter que ficar parada ali alguns dias, algumas semanas. Até eu recuperar a forma como eu faço tudo. Com uma mão que vai ter uma pinça nova, demora. Não é algo simples, assim. Não é igual quando eu coloquei silicone, eu fiz lipo. Que, inclusive, eu adoro que elas acusam assim. Não tem dinheiro pra isso, mas fez silicone e lipo. Fiz lá em 2019, quando o ateliê tava super bem. Quer dizer, a queda do ateliê começa na pandemia, então a gente tá falando de algo que aconteceu antes da pandemia, que eu paguei à vista e com o meu dinheiro. Vocês não têm nada a ver com isso, tá bom? E boa parte da foi parceria, porque na época eu era blogueira, eu consegui um desconto bem alto na época. Vamos só tentar aqui ao seguinte fato. O valor, se fosse pra ela pagar pra venda, seria R$19.600, na época que eu passei o orçamento pra ela, certo? Então, o que ela teria que me passar aqui de diferença seria quase 9 mil e poucos reais. Vou calcular aqui depois na calculadora e colocar na legenda pra vocês, porque não sou tão boa de matemática com conta alta. Mas, nessa oportunidade, pra ela converter pra venda, ela pagaria só 50% do valor do aluguel. Que vai dar aí mais ou menos 4.900 e poucos reais. Quer dizer, é uma diferença bem relativa. Eu poderia muito bem falar, não tenho interesse nenhum de fazer a venda. Ou se for pra fazer a venda, se eu fosse uma pessoa né, interesseira, como falam, que inclusive pra mim seria muito melhor, porque afinal de contas é um valor maior, eu poderia falar, não, então, quando eu te passei o orçamento pra venda, era 19.600. Então você tem que me passar aí 9 mil e pouco. Aí a gente converte ele pra venda. O que você prefere? Não. Eu fui lá e falei, não, é 50%, que eu já acho um valor justo pra venda. Porque também não vou sair no prejuízo, desculpa. Também não vou falar, não, linda, não precisa não. Vamos converter aqui de graça seu contrato. Beleza, né? Afinal de contas, esse aqui não é uma empresa, a gente não tem contrato, a gente não tem nada. É tudo de boca, né? E aí eu falei, só 50%. E ela perguntou se ela fechasse, se eu conseguiria pra janeiro ou fevereiro. E eu disse que só conseguiria pra abril. E realmente só conseguiria pra abril. Porque aqui a gente tá falando já do começo ali de outubro, gente. Então, assim, até eu começar a fazer as coisas demora um pouco. E ainda mais esse finalzinho de ano tava lotado. Meu mês de novembro tinha 19 noivas. Tava, tipo assim, insuportável de tanta gente. Quando que eu ia começar esse processo dela? Sendo que a gente já tava passando por todos esses ataques, né? Sem dinheiro na conta. Passando ali muito apertado, com aluguel, funcionário, um monte de coisa, tentando contornar toda essa situação. Minha vida, assim, literalmente, de cabeça pra baixo, só assim, só decair. Então, se eu fosse entregar em janeiro ou fevereiro, eu já teria que ter começado o projeto dela. Lembra que eu falei que o projeto dela demora? Então é óbvio que já não daria tempo, eu teria que me apertar pra fazer, e naquele momento não tinha como. Já tava, tipo assim, no meu limite, eu não ia fazer.
Eu falei que eu só poderia para abril. Que até então, naquela data, em abril eu tinha 4 noivas fechadas e eu tinha mais uma vaga. Porque que nem eu expliquei pra ela, eu ia colocar só 5 noivas por mês. Então ela ocuparia a vaga da 5ª noiva por um valor de 4 mil e pouco. E aí, mais pra frente, vocês vão entender quando eu falo o porquê que não dava pra fechar sem ela pagar, né? Pergunta se em março teria. E aí eu falei pra ela, porque naquela época eu tava com previsão, mais uma vez eu repito, que inclusive elas passam esse áudio depois, em um dos vídeos lá que eu achei, depois que eu entendi que esse áudio veio dela, que é aqui que eu falo sobre a questão da pessoa divulgar áudios meus para serem distorcidos por essa página sem a minha autorização. Isso é crime. Senão você não pode fazer isso. Principalmente porque aqui é nítido que elas só utilizam esses áudios de forma distorcida pra tentar me incriminar de algo, pra tentar justificar uma narrativa delas, e aí elas tiram completamente tudo do contexto. E aí nesse áudio eu falei que em março não tinha como, porque estava previsto de eu fazer minha cirurgia ali no final de fevereiro, começo de março, então, inclusive, nas minhas contas eu teria até que adiantar o meu mês de março. Tanto que esse mês de março, que aconteceu agora, vocês viram um tantinho de noiva que eu tinha? Foi pouquinho. Por quê? Porque eu congelei meu mês de março ó, bem antes. Quer dizer, a gente teve até agora no mês de março 4 noivas. Não peguei mais noiva, entendeu? Aí eu peguei já só pra abril. E aí quando deu ali dezembro, que eu vi que já não ia dar certo de fazer a cirurgia, visto todo o estrago que tinha sido feito, visto que eu já tinha gastado todo o dinheiro, que não tinha mais de onde tirar dinheiro, que eu já tava, tipo assim, no meu limite, visto que o Fábio tava me ajudando o máximo que ele podia, a gente até cogitou pegar um empréstimo no final do ano passado, tá? A gente chegou a conversar sobre isso, eu cheguei a falar sobre isso com a Cris. Só que quando a gente se mudou aqui pro apartamento e a gente viu a situação real, a gente resolveu não fazer isso. A gente falou, não vamos arriscar, porque se depois der alguma merda, é um valor muito alto, o juro vai ficar comendo. Então vamos colocar na mão de Deus, que ele vai providenciar, a gente vai dar um jeito. E se não der também, o Fábio até falou assim, meu bem, se não der, você fez o máximo que você pôde. Mas não vamos, já estamos com os 2 pés na lama, não vamos afundar mais pegando um empréstimo, que depois pode virar uma bola de neve muito maior, né? Eu acredito que você vai conseguir se reerguer, dá um tempo pra você, tira um tempo pra você pensar, ver por fora da caixa, dá um tempo, né? A gente vai dar um jeito. E desde então a gente tem dado jeito. Tá sendo fácil? Não, gente. Teve mês que eu fechei, tipo, 8 mil em venda, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas ela fechou 8 mil, dá o suficiente. Não, gente. Tem que pagar a costureira que tá vindo no ateliê, que é frila, que é cara, porque é uma costureira que sabe fazer alta costura, então não é uma costureira de uma diária baratinha. Então eu pago ali uma média de 2 mil a 2.500 por mês só pra ela. Só de aluguel da minha sala e condomínio, internet e energia, eu pago ali mais ou menos uma média de mais 2 mil reais por mês. Só de materiais base, terceirização, né, que a gente chama, que é a costureira que faz corset no ateliê dela e me envia. Os materiais básicos que a gente tem que gastar. Tem mês que às vezes só ali de material base eu gasto mais de 1.500 reais. Que é material base? Tule, forro, tule de brilho, barbatana. Gente, só a barbatana do corset custa R$199 o rolo. Um rolo dá pra me fazer ali 4 corsets. Entendeu? Então vocês acham que, tipo assim, vai tudo pro meu bolso, que eu sou a maior golpista desse mundo, e eu acho muito engraçado eu ser golpista, morando num apartamento de 38 metros quadrados com o meu noivo, que eu vivo às custas dele, que nem vocês vivem esfregando aí na cara de todo mundo, e no grupinho aí de ódio de vocês, né? Que eu não tenho um bem no meu nome, também, né? Isso assim, a gente conhece aí uma golpista muito famosa que compra bolsa de 500 mil, mas eu sou a golpista, assim, de pior nível, porque eu não tenho absolutamente dinheiro pra nada. Estou devendo Deus e o mundo. Estou tentando me reerguer pra pagar o que elas não deixam. Elas fazem isso muito bem. Elas falam, ficam me cobrando. Ai, quando é que você paga fulana? Ai, paga sua costureira. Ai, paga seu ex. Ué, gente, como? Até que vocês querem que a Juliana pague alguma coisa se vocês não deixam ela em paz? Como que vocês querem que ela pague alguma coisa se o tempo todo vocês estão infernizando a vida dela? Estão inventando mentira. Estão fazendo todo mundo acreditar que ela é uma grande dona golpista, sendo que todas as histórias não são bem assim. Vocês não querem porra nenhuma que eu pague ninguém, não. Vocês querem mais me ver no fundo do poço, destruída, acabada, porque a inveja de vocês é tanta que a felicidade de vocês se dá nisso. A felicidade de vocês se dá em falar mal de mim. A felicidade de vocês se dá em tentar me destruir a todo custo. E aí, agora que eu tô reagindo, agora que eu tô botando os 2 pés na porta, agora vocês estão desesperadas, né? Aí começa, tipo assim, igual parece que jogou água em formigueiro, assim, sabe? Mas calma, meninas. A gente tá só começando. A gente tá na 2ª semana. Na primeira semana a gente já teve mais de 60 mil visualizações e olha que eu tô divulgando só no meu Instagram e TikTok. Ainda nem começou o burburinho. Porque do mesmo jeito que vocês, uma hora ou outra, viralizou um vídeo e as pessoas conheceram vocês, uma hora ou outra os meus também vai viralizar. Calma. A gente tá só começando. Vocês me deram material pra uma temporada de no mínimo 6 meses, se eu quiser aqui de vídeo, desmentindo vocês. Tá tudo salvo já. Do mesmo jeito que vocês têm o meu arquivo, eu também tenho de vocês. Então calma. A gente vai chegar lá. Falou que poderia ser pra abril, mas não fechou o pagamento, não fechou nada. Beleza, vida que segue. 18 de outubro ela mandou mensagem perguntando se ainda tinha vaga pra abril. Falei que sim, mas que Falei que sim, que teríamos que iniciar as provas em fevereiro. Fazer as coisas em fevereiro. Porque ainda tenho que pedir uma pastral, vou ter que fazer algumas informações, eu vou revisionar seu projeto todo. Qualquer coisa eu revisiono no final de semana que vem, que esse eu tô com 4 vestidos pra terminar, vou trabalhar o final de semana todo.
Mas aí eu já vou adiantar o máximo de coisa ainda esse ano, tipo estampa, essas coisas que a gente ia ter que mandar fazer, quanto antes melhor. E aí eu começo a parte de montagem em fevereiro, porque como tem as taxinhas, e agora eu tô trabalhando sozinha, tô trabalhando só eu e uma costureira, então tipo, essa parte de acabamento, bordado, tudo sou eu que faço, né? Aí tem que fazer com bastante antecedência pra te entregar em abril. Ali já em outubro, em dezembro já a gente tem que estar tudo pronto, a estampa, o mapa, tudo. Então quanto antes a gente começasse, melhor, tá, gente? E aí, ela perguntou se poderia realizar o pagamento quando fosse retiradas as medidas. E eu disse que não, pois era uma mudança de contrato. E expliquei sobre a demanda de abril. Então vamos explicar aqui pra vocês o que é essa questão do contrato. Ela tem um contrato de aluguel comigo, certo? Pra ela passar o contrato pra venda, ela tem que ter quitado o valor de venda. Ela não quitou o valor de venda. Ah, Ju, mas ela falou que ia passar em janeiro. Tá, gente, mas qual a garantia que eu tenho? Desculpa, a gente tava passando aqui numa das piores fases do ateliê, tipo, de todos os sentidos. Então assim, depois eu fechava um contrato com ela, um valor mais alto. Essa menina não me pagava, me enrolava pra pagar, exigia que eu entregasse o vestido e aí realmente a gente teria um problema. Então, assim, a partir desse momento, eu tratei os clientes como cliente. E isso aqui, gente, é em qualquer loja. Se você chegar agora numa loja, eu aluguei meu vestido, eu quero converter pra venda. Quanto que é? Sem pagar lá na hora, foda-se. Ah, mas eu quero pagar só quando eu receber. Não. Então vai continuar sendo em aluguel. A gente não vai converter. Bem-vindos ao mundo dos negócios, gente. As coisas não é só porque você tá falando, porque eu falava muito isso, acho que as pessoas por falar comigo, por ter acesso a mim, e isso foi uma crítica que eu recebi muitas vezes de profissionais de marketing, de gestores que quiseram trabalhar comigo como gestores, porque as pessoas não podem ter acesso a você tem que ser inacessível. Porque você ser acessível faz as pessoas acreditarem que tudo é muito simples, muito fácil, entendeu? Então acho que pra ela ter acesso a mim, ela achou que podia, eu passo em janeiro, tô pedindo pra você segurar uma vaga pra outubro, mas eu passo em janeiro. E nessa época, eu tinha 4 noivas fechadas pra abril. Naquela semana eu tava conversando com uma noiva que queria a data de abril, ficou de lá na ateliê provar um dos vestidos pra fechar, e se ela fechasse, ela iria ocupar a última data de abril. Aí eu só teria vaga pra setembro. E aí eu falei isso pra ela, falei, olha, inclusive essa noiva que se fosse fechar, que acabou que ela não fechou também por causa das polêmicas, óbvio, mas a previsão de orçamento dela era de 9 mil e pouco, quer dizer, eu ia ganhar o dobro do que eu estava ganhando se eu fechasse a venda dela, então eu ganharia mais, então eu poderia muito bem falar, não tenho mais data pra abril e ficar segurando a data de abril pra outra menina. Mas eu falei, olha, se você quiser me fala logo, porque você tem preferência por já ser noiva. E realmente eu preferia dar preferência pra ela, porque já é melhor o certo do que o duvidoso. A outra, por mais que falasse que tava muito empolgada e tal, a gente nunca tem certeza. Tem muito cliente que vem e fala um monte de coisa e no final não fecha. Então foi isso que eu deixei claro pra ela. Que pra converter o pagamento tinha que ser feito na assinatura do contrato. Não existe isso de você fazer o contrato e não fazer o pagamento. Algumas empresas trabalham assim. Aqui não. Principalmente, gente, porque tudo do casamento tem que ser pago até a data do casamento quando os serviços são fornecidos no dia do casamento. Quando os serviços são fornecidos antes, e no nosso caso já seria fornecido bem antes, visto que ali já em novembro, que era tipo no próximo mês, eu já começaria o processo de estampa dela, que demora. Já começaria o processo de criação, né, dessa estampa, que era feito por um tarólogo, ele ia fazer todo o desenho ali, ia me enviar esse desenho, eu ia ter que mandar esse desenho pra estamparia, a estamparia ia escanear esse desenho, ia criar uma estampa de um céu estrelado no fundo, colocando esses pontinhos, fazendo os tracinhos ali interligados, pra depois esse tecido vir pra mim, a gente aplicar a taxinha, fazer bordado. E a gente tá falando de um trabalho que realmente demora meses. E aí depois vocês ficam falando, porque ela deixa tudo pra última hora. Aí quando eu falo pra pessoa que a gente tem que iniciar antes, e por causa disso ela tem que fazer esse pagamento antes, eu sou acusada ainda por cima de estar coagindo a noiva, cobrando a mais pra ela receber o vestido. Não, tava sendo justo, o contrato dela era pra 2026. Até 2026, eu não tinha nenhuma obrigação contratual de entregar nada pra ela. Até porque o vestido era alugado. Lembra do vídeo de ontem? Que eu mostrei aquela noiva, que elas falam e deixam eu entender que a noiva era minha? E ela fala que o vestido dela foi alugado, que ela não poderia retirar o vestido 6 meses antes por causa disso? Aqui é a mesma coisa, gente. Ela não poderia retirar o vestido antes por causa disso. Onde se viu fazer um vestido de primeiro lugar, entregar 6 meses antes, há 6 meses que a pessoa nem sei se ela vai me devolver. Em janeiro, se eu pudesse fechar a data e ela passar o cartão em janeiro. E aí eu disse que não. Não, e encerrou o assunto. Ela falou, tudo bem. Passou mais um tempo, no dia 7 de dezembro, aqui a gente já tá falando ali de quase 2 meses, né, dessa página, gente, que foram os piores meses que a gente via live. Só quem é da época sabe, mas eu tenho print de várias lives, de horas. Inclusive ela tem lives salvas, editadas, né, que elas cortam, né, as partes que elas sabem que elas fizeram merda, no YouTube. Então, assim, depois de tudo isso, é óbvio que a cabeça da menina pirou, que ela falou, cara, impossível a Juliana conseguir me entregar esse vestido, eu vou cancelar. E aí ela entrou em contato, sim, no dia 7 de dezembro, e disse que gostaria de cancelar o contrato e pediu o ressarcimento de 50%, né? Eu respondi ela só no dia 9, porque nesses dias eu tava organizando a mudança lá de casa, a gente tava numa correria, entregando os últimos vestidos, fazendo mudança e tudo mais. Primeiro eu respondi que eu sentia muito, porque realmente eu sentia, porque era um contrato assim que eu tava louca pra fazer, era um projeto muito foda, muito incrível, e que nem compensa eu fazer e colocar aleatoriamente pra venda, porque é a história dela, né? Tipo assim, não faz muito sentido eu colocar. Os materiais estão comigo, eu vou guardar pra uma próxima noiva que queira, né? Se você quer um vestido preto, a gente tem esses materiais que são lindíssimos. Mas não foi o vestido dela, infelizmente. Eu fiquei realmente muito triste.
Mas eu fui muito sincera com ela no áudio. Eu vou passar o áudio pra vocês. Eu vou só cortar algumas partes que eu falo e relato coisas da minha vida pessoal, que eu acho que não diz respeito a vocês. Mas que eu fui extremamente sincera com ela em falar. Que naquele momento, né? Inclusive, eu até chego a falar ali, eu vou te mandar um print, mandei em visualização única, que inclusive é algo que elas me acusam. E, que ela manda em visualização única pra pessoa não ter prova. Não. Eu mandei em visualização única, eu justifico pra ela porque eu falo. Estou te mandando em visualização única por causa desses ataques. Porque agora parece assim que todo mundo, quando eu tratei bem, tava bom, aí agora todo mundo foi pegando as minhas coisas e passando pra aquele grupinho lá do ódio. E eu ainda falo uma coisa assim, que hoje, né, você vê tanto que a vida é engraçada, eu ainda falei, não que eu imagine que você vai fazer isso. Vi, vamos lá. Sinto muito, de verdade, pelo seu cancelamento. A gente simplesmente quer um projeto muito foda, com materiais muito fodas, né, que já estão aqui. E a gente ainda tinha a parte que ainda tinha que terminar de fazer e tal, que ia ficar muito legal. Mas eu também tenho que ser muito sincera com você. Do mesmo jeito que eu fui com todas as noivas que pediram cancelamento desde setembro pra cá. A situação hoje do ateliê, a gente só não faliu ainda, porque meu noivo colocou dinheiro aqui dentro pra gente poder pagar o básico, que é aluguel, funcionário e material, né? Tanto que a gente tá de mudança agora na semana que vem já, pra uma sala comercial. Eu vou começar a morar no apartamento dele, que é uma kitnet, um estúdio, né, aqui de São Paulo, pra gente reduzir o máximo possível o nosso custo, porque o nosso custo é muito alto, pra começar, ano que vem, a sobrar dinheiro pra quitar os cancelamentos. Eu até te mandei aí em visualização única, porque hoje em dia eu não mando mais nada pra cliente minha, nada contra você, óbvio, né, não te conheço e tal, mas eu já não confio mais em ninguém. Pessoas que eu acreditava que eram minhas amigas, que eram minhas fãs, foram lá pro outro lado falar merda de mim, então hoje em dia a gente tenta se respaldar de tudo que eu tô falando aqui pra você. Esse é o número de cancelamentos que a gente teve desde setembro. Desde toda essa polêmica de gente inventando história na internet, de gente aumentando coisa. E, infelizmente, a justiça nesse país é muito lenta, né? E muito cara. Então, hoje, óbvio que eu não consigo. Óbvio. Hoje, as customizações eu tô voltando aos poucos, porque eu também não posso forçar muito minha mão pra fazer tudo de uma vez. Tô tentando achar uma assistente pra me ajudar, pra treinar ela e tudo mais, pra me ajudar nessa parte, porque aí eu já consigo fazer mais peças por dia. E, claro, eu trabalho com venda. Tem dia que vende muito bem, tem dia que não vende tão bem. A gente tem que estar programado pra isso. Então, eu tô sendo muito sincera com você. Consigo te pagar? Vou te pagar? Com certeza. Agora, não consigo. Não mesmo. Até porque você entrou no final de uma fila de mais de 20 pessoas que também estão esperando. E a mesma coisa que eu estou falando pra você, eu estou falando pra elas. Eu posso te mandar um print agora das minhas 3 contas com bloqueios judiciais que aconteceram semana passada que zeraram a minha conta. E a gente tá, tipo assim, respirando um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez, pra ano que vem voltar a fazer as entregas tranquilas. Porque ano que vem, graças a Deus, a gente fechou vários contratos com outra modalidade de pagamento. Hoje muitas pessoas vão pagar ainda a segunda parte só ano que vem. O que vai dar uma respirada. Mas eu preciso de um prazo pra reorganizar, reestruturar. Foi muita coisa que aconteceu nos últimos 3 meses. E no meio disso tudo a gente entregando muito vestido, muito estresse, eu não durmo, não como. Então, tipo, por mais que eu queira, e eu quero, eu não posso fazer milagre. Primeiro porque eu não tenho nada no meu nome, não tenho imóvel, eu tenho 3 filhos. Fique, nem eu expliquei no áudio, eu tenho pessoas antes de você esperando cancelamento. Por isso que a gente tá colocando todo mundo pra fazer o pedido de cancelamento em juízo, porque assim, de acordo com que os processos forem chegando, na audiência de conciliação mesmo, a gente já faz pagamento. Porque pelo menos a gente tem como dividir esses pagamentos. Não tem como eu priorizar você, agora já no começo do ano, sendo que eu tenho um cliente que cancelou em abril desse ano e ainda não recebeu e tá com processo pra esperar pra receber, entendeu? Sei esse pedacinho do áudio pra vocês. E falei pra ela que a gente tava passando por uma dificuldade muito grande, que o número de cancelamentos era muito alto. Falei que a gente tava tentando ver como é que a gente ia se reorganizar pro próximo ano, que a gente tava fazendo essa mudança, que eu tava diminuindo todo o meu custo, que a gente tava mudando aqui pro apartamento do Fábio, que era menor, que eu tava alugando uma sala comercial em frente, que também era menor, pra gente ter um custo menor, né? Tipo assim, gente, pra vocês terem noção, só pra vocês terem noção, quando o ateliê era na Impiguá, que era aquela casa enorme, o meu custo fixo por mês, era de mais de 32 mil reais. Fixo. Salário de funcionário, aluguel, alimentação que todas as pessoas comiam na minha casa, tá? Materiais base, fora outras coisas que aparecia todo mês. Todo mês tinha algum custo a mais. Era o funcionário que começava a pedir demissão, aí tinha que fazer acerto. Era vestido que o funcionário errava um corte, tinha que comprar de novo material. Era muita coisa, era hora extra que tinha que fazer, porque nunca dava tempo de fazer tudo no horário comercial, mesmo a gente tipo, se desdobrando ali, sempre dava uma merda, a gente tinha que ficar além do horário. Era muita coisa. E nessa época ainda tinha já os processos antigos, cancelamentos antigos, processo trabalhista de funcionário de Goiânia que a gente não tava pagando. Então, tipo assim, era muita coisa. E nisso eu também sustentava meus filhos, gente, em Goiânia, porque até nisso vocês acusam. Ai, que ela não paga pensão pro marido. Eu não estou ajudando o Rafael desde que essas polêmicas começaram. E ele mesmo me deixou essa liberdade. Por quê? Graças a Deus, hoje o custo das crianças lá em Goiânia é muito pouco. Eu ajudo com roupa, com material, com que eu consigo. No mês eu consigo, claro, né? Mas o Rafa consegue hoje suprir toda a demanda das crianças, que é principalmente escola. Miguel hoje estuda numa escola pública, então a gente não tem custo com ele. E as meninas estudam numa escola pequenininha, que o custo é em conta e o Rafa consegue. E se ele tá me ajudando e se ele sabe, é porque o Rafael realmente sabe o que acontece. Ele me conhece há muitos anos. Ele sabe que essas perseguições vêm desde lá de Goiânia. Ele passou por isso junto comigo em 2018. A gente vai falar sobre 2018, todos os detalhes, com print de processo, com tudo que vocês quiserem. De 2018 vai ser uma semana inteira pra falar, porque não dá pra falar só num vídeo. Entendeu? Então essas acusações que as pessoas fazem e falam da minha vida é porque elas realmente não têm a menor noção de como que é. Ficam fazendo conta imaginária. Ai, Ju, mas você falou que você tem 90 vestidos pra entregar no ano. Se cada vestido você ganhou 5 mil, então você ganhou meio milhão. Gente, aí vocês calculam como assim, você ganhou meio milhão e enfiou no meio do seu... Né? E
Pronto, acabou. Não tem custo. Tipo assim, de tudo isso. A pessoa às vezes paga. E assim, vocês falam como se todo vestido fosse 5 mil, tá, gente? Tem gente que pagou 3. Tem muita gente que comprou em bazar de 2, 1.500. Vocês falam como se a gente não tivesse contas da pandemia atrasadas. Gente, da pandemia foram mais de 90 contratos cancelados. Já que vocês gostam de fazer conta, calculei. Mais de 90 contratos cancelados entre 2020 e 2022. Depois de 2022, com o resquício da pandemia em 2023, nós tivemos mais 21 contratos cancelados, de pessoas que cancelaram porque, meu relacionamento acabou, eu fiquei sabendo de uma fofoquinha aqui, não quero mais. Vemos para 2024 e até agora, só de 2024, a gente já tá com mais de 38 cancelamentos de contrato. Faz o cálculo. Faz o cálculo. E outra coisa que vocês não entendem é quando eu falava assim, igual, em 2023, setembro foi nosso pior mês, assim, foi um mês assim, surreal. A gente não vai falar sobre setembro, porque tem alguns meses de setembro que vão ser citadas aqui. A gente tinha 29 vestidos de noiva, acho que, se eu não me engano, 2 de festa. Gente, a maioria dessas noivas não fecharam em 2023. A maioria dessas noivas fechou em 2021, 2022. Porque as pessoas iam remarcando e remarcando e remarcando. Aí como é que você quer que eu pegue um dinheiro que a pessoa pagou lá em 2020, lá em 2021, e ele esteja na minha conta até a confecção do vestido dela em 2023, gente? Acho que é uma questão meio óbvia. Todo mundo passou pela pandemia, eu também. Inclusive, quando a pandemia começou, a gente tinha ali um fluxo de caixa bom guardado. Tanto que a gente ficou ali uns 3 meses suave. Continuamos pagando as contas, ali, pagando funcionário, tudo certinho. Mas depois foi só ladeira abaixo, porque não estava tendo fechamento de contrato, não estava tendo casamento. A gente não tinha de onde tirar outra fonte de renda. Meu ex-marido era veterinário, não estava trabalhando, porque ele trabalhava a domicílio, ninguém queria receber ele a domicílio. A gente tinha 3 filhos para criar, 5 funcionários, 2 aluguéis. E aí vocês falam assim, como se eu tivesse milhões guardados numa conta. Como se todo vestido aqui fosse pago 9, 10, 15 mil reais. E aí vocês fazem a conta aí que uma vez a Patrícia fez. Que ela enfiou 6 milhões no cu. Nossa, meu amor, quem me dera. Quem me dera, de verdade, sabe? Vocês esquecem que durante uma boa parte da minha carreira, teve vestido que eu cheguei a ganhar 150, 200 reais no começo da minha carreira. Eu e Juliana, tá? Não é porque a pessoa pagou 2 mil que dos 2 mil veio pra mim. Porque tinha custo com material, tinha custo com mão de obra, tinha custo com aluguel, tinha custo com energia, tinha custo com tudo, gente. O negócio não é só pega o dinheiro e enfia no meu bolso e vai embora. Vocês sabem disso, vocês não são tão inocentes assim, entendeu? E ali, naquela fase que a gente tava, vocês vão ver isso em várias histórias, inclusive com a história do meu ex, eu sei que vocês estão loucos pra saber, mas calma, porque é tanta conversa que eu tive com esse cara, é tanta coisa absurda, que precisa de fazer uma linha do tempo, assim, tão bem feita pra vocês entenderem tudo isso, que ainda vai demorar, porque eu tô tendo que ouvir coisas que eu não queria ouvir. Tá? Pra poder construir essa linha do tempo, mas vai ter também. Calma, vai ter pra todo mundo. Todo mundo vai ter sua parcelinha aqui, tá bom? Então, é muito fácil as pessoas julgarem sem nem ao menos saber. Quando você julga alguém e fala, mas no seu lugar, faz o seguinte, quando você estiver no meu lugar, você faz. Tá bom? Juma, você é muito organizada financeiramente, sou mesmo. Porque eu não sou gestora, eu sou estilista. E isso é uma coisa que eu tô falando, ó, desde 2022. 2022 eu fiz um vídeo falando que eu queria contratar alguém pra fazer a gestão ou um sócio investidor pra cuidar da gestão. Beleza, apareceu uma sócia investidora aqui em São Paulo que falou que queria. Eu vim pra São Paulo, inclusive, por causa dela. Ela que pagou tudo, gente. Eu não paguei nada. Tudo que vocês viram no ateliê, tudo foi pago por ela. Como ela era uma sócia investidora, ela não fazia questão de aparecer. Ela apareceu pouquíssimas vezes. E ela falava, Ju, eu não quero ser vista. Não nem me marcar essas coisas, não. Porque eu não quero. Eu tô aqui só pra investir mesmo. Acabou que ela investiu. Depois de 3 meses, ela falou que tava com alguns problemas pessoais, que não ia poder continuar me ajudando. E saiu fora. E beleza, e ficou tudo pra mim cuidar de novo. E realmente, gente, eu odeio gestão. Eu odeio lidar com funcionário. Eu odeio ter que ficar preocupado com questão de pagamento, paga conta, paga isso, paga aquilo. Eu odeio. Se eu pudesse, eu só criava. Eu gosto de criar, eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto disso. Mas essa parte administrativa, realmente, eu sou péssima, e isso eu admito. Mas eu deixei isso bem claro pra Vi, quando eu mandei esse áudio pra ela. Eu me abri com ela, eu realmente falei a situação e falei que a gente preferia que ela fizesse essa cobrança em juízo pra ser justo. Por quê? Porque não tem como eu priorizar, igual eu falei pra ela. Tipo assim, olha, você cancelou agora em dezembro, mas tem uma noiva que cancelou em abril e ainda não recebeu. Então por que eu tenho que colocar você na frente da noiva de abril? E por que eu tenho que colocar vocês duas na frente de noivas canceladas da pandemia que também ainda não receberam? Entendeu? Então por isso que a gente falou. Entra com processo, a gente, se tiver como, nossa meta era na audiência de conciliação já fazer o pagamento, se a gente tivesse condições. Se a gente não tivesse, a gente pagaria um advogado, fazer a defesa, a gente tá pagando um advogado recente para fazer a defesa, inclusive, as últimas 2 audiências que a gente teve nos últimos meses, depois que elas não falaram, né, porque eu fui, né, a gente apresentou defesa no processo, tá lá, estamos esperando a decisão do juiz, né, inclusive em um desses processos vai ter vídeo aqui, porque a noiva, né, fez vídeo lá, entendeu? Então, assim, tudo, quando é bem explicado, é acertado. Nesse caso aqui, Vi, que agora a gente encerra, porque depois disso nunca mais ela falou comigo, quer dizer, em nenhum momento ela entrou em contato comigo pra perguntar sobre ressarcimento, nem nada do tipo. Eu só expliquei ele pra ela em dezembro, e inclusive coloquei a etiqueta de cancelamento dela. Eu coloquei a etiqueta de cancelamento em todo mundo, pra mim saber quem são essas pessoas que eu devo.
Não fico ali, tipo, não sei quem é. Sei exatamente quem são as pessoas. Por isso ela nunca mais entrou em contato comigo. Esse vídeo foi postado nessa página no começo do ano. Que aí elas até falam, que a Ju disse que deixou tudo lá em 2024, mas eu tô aqui em janeiro pra mostrar pra vocês que não é bem assim. Quer dizer, mais ou menos um mês depois que ela pediu cancelamento. Ela já enviou lá pra página. O que mostra pra mim que talvez ela nem quisesse realmente receber esse cancelamento, gente. Porque eu acho que quem quer receber um cancelamento, a última coisa que vai fazer é expor a empresa. Porque isso também é crime. Mas o consumidor tem o direito de falar o que ele quer. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Existe o direito e existe o direito. Da forma, por exemplo, que ela fala e que ela mostra as coisas. O que você quer? Você quer subir aqui? O que você tá fazendo? Bora. Você quer subir aqui? Quer? Para de fazer isso na cadeira. Não, ó. Já tá toda arranhada a minha cadeira. Sai. Sai. Você quer só dar um oi? Era isso? Você queria chamar a atenção das pessoas pra fazer o encerramento do vídeo? Conseguiu. Nem o meu gato gosta de isso. O Bob não gosta de contato físico. Ele foi muito apertado quando ele era pequeno. Então, Vi, eu sinto muito de coração. Eu fui extremamente sincera com você em todo o processo da nossa conversa. Em nenhum momento foi abusivo a minha cobrança de 50% a mais, visto que se a gente ia passar o contrato para um contrato de venda, isso é muito normal. Inclusive, outras noivas que fecharam comigo, fecharam um contrato de venda e vão pagar exatamente 3 meses antes da confecção do vestido delas. Algumas já falaram, Juliana, eu quero fazer a compra, mas vou te pagar 3 meses antes. Tudo bem? Tudo. Só que no seu caso, na data que você procurou, já teria que ser feito o pagamento. Porque para a data que você queria antecipar, porque no seu caso você estava antecipando, e não só exigindo a venda do vestido. Porque se você falar assim, Juliana, eu quero fazer a compra do meu vestido para 2026, eu posso te pagar 3 meses antes? Eu ia falar, tá, pode. Aí, quando eu já faço o contrato e coloco lá uma observação que você vai fazer o pagamento 3 meses antes. Ok? Ok. Mas não era esse o caso. Você queria antecipar a data. E antecipar a data com uma data bem próxima, já que eu teria que te entregar já agora, mês que vem. Quer dizer, ele teria que ter sido começado lá em dezembro, já a parte ali principal, dezembro, novembro. Novembro já seria a primeira parte, dezembro a segunda parte. Em janeiro você já teria que vir fazer as suas medidas pra gente começar as provas. Porque pensa, gente, eu aplicar, eu sozinha, que eu não tenho mais auxiliar, pessoas que fazem isso, sabe? É pegar dessas pessoas, a dor dessas pessoas e distorcer para fazer mídia em cima. Essa história, mais uma vez, foi apenas uma história distorcida e que não precisava de forma nenhuma ter sido lidada dessa forma, não precisava de forma nenhuma ter sido exposta dessa forma e que no final de contas quem foi mais exposta fui eu, nem foi a cliente, porque vocês nunca vão saber quem é a cliente, porque não tem como saber por nome nem nada, mas que áudios meus foram compartilhados com pessoas que só querem o meu mal e que ficam utilizando disso o tempo todo para me atacar, com discurso de ódio, com narrativas distorcidas. E infelizmente você fez parte disso, Vi. E eu sinto muito por isso. Sinto muito de verdade, porque a gente poderia ter resolvido isso de uma forma muito tranquila. E é o que eu sempre falo, gente. Se eu quisesse, né? Ou melhor, né? Se eu não quisesse pagar essas noivas, era só declarar falência, inventar um monte de coisa, chorar, me vitimizar. Poderia abrir uma vaquinha ali no meu Instagram. Eu sei que tem muitas seguidoras que gostam realmente de mim, de fato. Enfim, eu poderia ter feito várias coisas. Mas não. Sabe o que eu resolvi fazer? Levantar a cabeça. Primeiro dar um tempo pra mim, que eu precisei desse tempo pra enxergar as coisas, anotar onde eu errei em todos os casos, né? Pra depois eu começar a me reerguer. E é isso que eu tô fazendo agora. E é só isso que eu peço pras pessoas. Me deem a oportunidade de trabalhar. Porque se vocês querem receber, o que já mostra como essas noivas às vezes nem sempre querem receber, no meu ponto de vista, vocês têm que me dar a oportunidade de trabalhar. Porque se a partir do momento que vocês tiram a oportunidade que eu tenho de trabalhar, como é que vocês querem receber? Então fica aí esse questionamento. E sobre o próximo vídeo, tem mentira, tem exposed completamente necessário. Não tem nada a ver com noiva, o que já me deixou, assim, bastante chocada na época. Eu falei, gente, mas se esse canal tá intitulando que ele tá aqui pra falar das minhas vítimas, por que tá falando de uma história onde não tem, onde a vítima sou eu? Será que vocês sabem qual história que é? Tem a ver com reality. É a única coisa que eu vou falar pra vocês. E aí, nos próximos episódios, que a gente vai talvez ter que dividir, porque a história também é longa, eu vou detalhar tudo que foi exposto ali. Vou mostrar, inclusive, mentiras, contradições que elas disseram. E, claro, pra mim, assim, a chave de ouro, vamos finalizar com um vídeo de Patrícia Leles falando que ela realmente é, né, uma grande mentirosa, onde ela relata coisas ali extremamente absurdas que aconteceram no reality do ponto de vista dela. Mas vamos falar do ponto de vista geral, tá bom? Então, um beijo, obrigado a todo mundo que tá curtindo, compartilhando nos stories, tá vindo aqui, tá engajando, tá comentando, né? Os vídeos estão crescendo não só por eu estar divulgando nas minhas páginas, mas porque o próprio YouTube já tá entregando. E a gente sabe como é que funciona, o YouTube demora um pouquinho mais mesmo pra identificar o conteúdo do canal e direcionar as pessoas certas. Mas sintam-se bem-vindos. Fiquei muito feliz com o crescimento da página assim, em alguns dias, quantidade de visualização. E claro, toda a monetização desse canal vai pra gente quitar essas dívidas, pagar o nosso advogado, que a gente paga por mês, e principalmente fazer justiça, porque é óbvio que essas histórias não vão ficar assim, é óbvio que essas pessoas, uma hora ou outra, vão pagar por tudo isso.